Agora que a gente já explorou toda essa visão geral, as informações, tudo que dá para fazer, a gente vai entrar a fundo na estabilometria, nesta aba. Mas antes de entrar aqui, é importante a gente entender um pouquinho o que é a estabilometria. Quando falamos de estabilometria no Barucis, estamos sempre falando da oscilação do centro de pressão. E o que é essa oscilação? Vamos dar uma olhada nessa aba vídeo antes, então para a gente ver como foi essa captura desse exame estático ao longo dos 30 segundos. Eu vou dar um play e a gente vai vendo, está vendo que o centro de pressão, tanto do corpo quanto do pé esquerdo e do pé direito, eles estão se movendo ao longo do exame. E está ficando um risco, que é o quê? É o trajeto do centro de pressão. Eu posso, inclusive, ocultá-lo clicando aqui ou voltar a ver. Então, ele está rodando, como foi uma captura feita por 30 segundos, a 10 Hz, nós temos 300 frames. É isso que o sistema está nos mostrando. Então, nós vamos entrar na estabilometria, mas é importante entender o que é. É essa oscilação, tanto do corpo quanto do pé esquerdo e do pé direito, que nós vamos ver lá. Então vamos para lá. Então, a gente clica na aba da estabilometria. Esse primeiro gráfico que nós temos é a oscilação laterolateral. Isso aqui é a oscilação do corpo. Então a gente consegue ver que para cima é para a direita e para baixo é para a esquerda. Então durante o exame o paciente deslocou inicialmente para a direita, depois foi deslocando para a esquerda. E ao longo de todo o exame foi trabalhando essa oscilação, mas do ponto inicial de origem, nós temos que ele foi mais para a esquerda até o final. Aqui a gente consegue também visualizar a oscilação do pé esquerdo e do pé direito nesse mesmo gráfico. Nós temos aqui também a amplitude dessa oscilação lateral, que vai pegar o quê? O ponto de máximo menos o ponto de mínimo, é essa que é a amplitude. Então ele chegou aqui a 1, alguma coisa para a direita, né? E depois chegou a praticamente menos 5 para a esquerda. Então a gente tem a amplitude de 6,25. A velocidade, então, dessa oscilação lateral, então a velocidade de como foi essa oscilação lateral e o desvio padrão. E nesse gráfico de baixo, nós temos a oscilação antero-posterior. Importante dizer, então, o gráfico, tanto de cima, que é a oscilação lateral, esse primeiro, quanto de baixo, nós temos aqui o eixo no tempo. Então, foi um exame de 30 segundos. É isso aqui que está mostrando. Então, aqui a gente tem qual a amplitude em milímetros pelo tempo do exame de 30 segundos. O gráfico de baixo já é a oscilação antero-posterior. Então, olhando aqui a oscilação do corpo no sentido antero-posterior, nós temos que inicialmente o paciente foi para a parte posterior, que é para baixo, depois deslocou anterior e foi trabalhando aí ao longo de todo o exame, tendo finalizado numa posição mais posterior do que a posição inicial. Novamente aqui a gente pode incluir o pé esquerdo e o pé direito, né, para ver como é que foi, como ficou muito parecida a oscilação do pé direito e do pé esquerdo com a do corpo, tá? Nós temos aqui qual que é a amplitude total desse deslocamento, então eu vou tirar o pé para facilitar. Ele está dando que a amplitude total é de 11,50 milímetros. Então, se a gente pegar o ponto de máximo, que é 2,6 mais ou menos, e o ponto de mínimo, que deve ficar aqui na faixa dos 9, então, pegar menos 9 mais esse 2,6 é isso que vai dar essa amplitude. A velocidade dessa oscilação no sentido antero-posterior, nós temos que tanto a amplitude quanto a velocidade foi maior no sentido antero-posterior do que no sentido lateral. E por fim, o desvio padrão em milímetros. Novamente, vou marcar o pé esquerdo e o pé direito para mostrar para vocês que ambos gráficos a gente consegue, clicando com o botão direito, salvar a imagem desse gráfico, caso você queira montar algum relatório específico, usar para estudo, ou exportar os dados em formato CSV e utilizar no Excel para poder trabalhar com esses dados da forma que você quiser. Então, as duas coisas são possíveis de serem feitas com ambos gráficos. Importante, se tiver igual aqui a imagem marcando o pé esquerdo e o pé direito e os dados, ele vai exportar todos os dados do corpo, do pé esquerdo e do pé direito. Caso queira exportar somente o do corpo, basta desmarcar antes de clicar com o botão direito. E tanto para a imagem quanto os dados, agora ele vai exportar somente do corpo. O que mais que nós temos na estabilometria? Então, a gente tem algumas informações do centro de pressão. Esse primeiro gráfico é a velocidade do centro de pressão ao longo do exame. Então, foi um exame novamente de 30 segundos. E como é que foi a velocidade instantânea do centro de pressão ao longo desse exame?
Então, a gente tem um pico inicial de 10, chegou a bater 10 milímetros por segundo. E em alguns momentos, alguns picos também de velocidade. Aqui bateu 7,5, aqui passou de 5, né? Então, a gente consegue visualizar como foi essa velocidade. E novamente aqui, clicando com o botão direito, a gente pode tanto salvar a imagem desse gráfico, como a gente também pode exportar os dados. As exportações são úteis tanto para pesquisa, como se quiser fazer alguma análise, por exemplo, de salto, quer ver o tempo de voo, você pode utilizar lá dentro do Excel essas informações para ver mais a fundo quanto que foi esses tempos, por exemplo, de voo. E aqui embaixo, o que nós temos? O gráfico da elipse do pé esquerdo, do corpo e do pé direito. Vamos primeiro olhar aqui o do corpo. O que é isso aqui? Você lembra quando a gente viu lá no vídeo, né? A oscilação do centro de pressão? Então, aqueles gráficos é esse trajeto de uma forma ampliada. A gente vai ver a posição e o trajeto do centro de pressão do corpo, do pé esquerdo e do pé direito, mas de uma forma muito mais ampliada. Então, esse aqui é o do corpo. A gente tem qual que foi o deslocamento do centro de pressão, cada bolinha dessa é a posição do centro de pressão ao longo do exame de 30 segundos. O que a gente já pode notar aqui? Nós temos isso aqui, é a oscilação lateral de 6,25 milímetros, que nós vimos lá no gráfico anterior, e a oscilação anteroposterior de 11,50 milímetros. Então, claramente esse paciente se deslocou mais no sentido anteroposterior do que no sentido lateral. E vamos voltar lá, 6,25, 11,50 são esses valores. 6,25 lateral, 11,50 anteroposterior. O que mais que nós temos aqui? Nós temos a área dessa elipse, que também é um parâmetro importante de estabilidade. Quanto maior, mais instável, quanto menor, mais estável. Isso serve para todos os parâmetros da estabilometria, amplitude de oscilação lateral, amplitude de oscilação anteroposterior, a área da elipse. E outra informação muito importante que nós temos aqui é esse comprimento. Tá vendo que essa área é a mesma área. E o que é esse comprimento? Nada mais é do que esse comprimento aqui, ó, deslocamento do centro de pressão. Qual foi o comprimento desse trajeto que ele fez ao longo do exame? 47,43 milímetros. É isso que diz aquele comprimento. E novamente, quanto maior, mais instável. Quanto menor, mais estável. Nós temos também, então, para o pé esquerdo. O pé esquerdo a gente pode notar que a oscilação anteroposterior foi muito maior do que a lateral. E para o pé direito, mesma coisa. Temos aqui a anteroposterior, a lateral, a posição e qual que é a área. E temos mais informações aqui na estabilometria. Então, a gente já viu a velocidade, vimos os gráficos de elipse, entendemos o que são essas amplitudes, entendemos o que são as áreas, o comprimento, aqui é a área do corpo, 56,42, e aqui embaixo nós temos também algumas informações que a gente já viu e algumas informações novas. O que a gente já viu? Então, a velocidade da oscilação lateral e a velocidade da oscilação anteroposterior. Nós vimos aqui, ó, velocidade lateral e velocidade da anteroposterior, que ele traz nessa tela aqui também. O desvio padrão que nós vimos lá também, da oscilação lateral e da oscilação anteroposterior. E esse outro parâmetro aqui que é muito importante. Primeiro é o L sobre A, que vai ser o quê? O comprimento dividido pela área e a velocidade quadrática média. Então aqui nós temos a velocidade instantânea e a velocidade quadrática média desse exame. Aqui também, quanto maior, mais instável, quanto menor, mais estável. Esse L sobre A, ele vai dividir o deslocamento total pela área. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a pessoa ficou oscilando muito, mas em torno de um centro, ela vai ter um deslocamento grande em uma área pequena. Então, esse parâmetro vai ser maior. Em contrapartida, se ela deslocou pouco, se fez um deslocamento em linha reta, por exemplo, né, que não vai ter um trajeto muito grande, mas a área é grande, aí nós vamos ter o inverso. Esse parâmetro vai ser menor e o A maior, então nós temos que esse valor vai ser menor. Vamos então entender um pouquinho mais a fundo o que é o L sobre A, nesse exemplo prático. Então, nós temos aqui um comprimento de 47,43 milímetros, que é todo esse trajeto aqui, certo? Deu 47,43 se a gente medisse todo o percurso que ele fez. E a área é 56,42 milímetros, que é a área dessa elipse aqui. Se a gente divide um pelo outro, 47,43 dividido por 56,42, nós temos o 0,84 que nós estamos vendo aqui. Vamos supor que ao invés dele ter dado essa volta aqui que ele deu, tivesse esse mesmo deslocamento de 47,43, porém ele fosse indo bastante lateral o paciente, né? Então,
Então, o que nós teríamos? Nós teríamos uma área muito maior. Vamos supor que a área fosse o dobro, certo? Então, vamos arredondar aqui para facilitar. Vamos colocar 56. Então, o dobro, 112. Então, seria 47,43 dividido por cento. Como diminui bastante esse parâmetro? O paciente deslocou o mesmo comprimento, mas numa área muito maior. Será que isso é mais instável ou isso é menos instável? E só para ilustrar agora a situação contrária. Vamos supor que nessa mesma área, 56,42, ok? O paciente tenha se deslocado muito mais, que ele veio para cá, ele virou, né, foi contornando. Então, o trajeto foi muito maior. Veio para cá, voltou, foi para lá e nessa mesma área. Então, o que nós teríamos? Vamos, para facilitar a conta aqui, novamente, né? Vamos fazer o dobro desse comprimento e vamos arredondar. Então, foi 100 milímetros o trajeto, ok? Nessa mesma área de 56,42. E o que nós temos agora? Então, nós teríamos um L sobre A de 1,77. Então, colocando lado a lado com a situação anterior, na situação anterior nós temos uma área, que é o dobro praticamente, né? Para o mesmo comprimento do trajeto, o parâmetro diminuiu para 0,42. Enquanto que aqui nós temos um comprimento muito maior, praticamente o dobro, numa mesma área. E esse parâmetro ficou em 1,77, né? Ou seja, o paciente se movimentou muito, mas em torno do mesmo centro. O que é mais estável, o que é menos instável. Então, o parâmetro L sobre A, ele vai sempre correlacionar. O trajeto é igual num deslocamento de um ponto A para um ponto B numa cidade. Temos várias formas de fazer. Tem trajetos maiores e trajetos menores. Então, só para ilustrar o que é o L sobre A e como o L, comprimento, e a área interfere nesse parâmetro que nós vamos ver aqui. Quando isso aqui for igual a 1, significa então que o trajeto e a área, né, foi exatamente iguais. Então, nesse exemplo, ele deslocou 47,43 milímetros, só que uma área menor, de 47,43, e aí esse parâmetro seria igual a 1. Ótimo, então vimos a visão geral, exploramos tudo, exploramos a fundo a estabilometria, entendemos até de onde vem esse cálculo do L sobre A, a exibição por vídeo. O interessante da exibição por vídeo que nós já vimos, né? Ele mostra esse deslocamento do centro de pressão, mas isso aqui também é muito usado para análise de gesto esportivo, porque você pode, por exemplo, fazer a coleta de um gesto esportivo como salto ou agachamento em cima da plataforma e observar o mapa de pressão plantar quadro a quadro ao longo dessa coleta. Outra funcionalidade muito legal é a exibição 3D. Essa exibição 3D é bastante didática e permite ao paciente, né, poder visualizar, facilita a explicação para ele entender. Lembrando que se você tiver um mouse, com o scroll do mouse, você consegue dar zoom, além de posicionar a imagem para mostrar de uma forma didática e clara para ele os pontos de maior e menor pressão. E é essa imagem 3D que, quando a gente clica aqui e expor, é gerado então um modelo 3D que pode ser utilizado, por exemplo, com quem trabalha ali com impressoras 3D. Você vai ter um modelo 3D desse mapa de pressão da pisada do exame estático. Bom, assim a gente encerra o exame, mas não encerramos tudo. Espero vocês nas próximas aulas, onde nós vamos ver exame dinâmico, relatórios, que é a saída desse exame estático, e muito mais. Até lá, pessoal!